tarde, meu povo! Que felicidade estar com vocês em mais um Cabeça de Homem. Um programa feito com eles, para elas. Boa tarde, Dilcinho. Muito boa tarde, Carlinhos. Boa tarde, Dante. E boa tarde a meus convidados especiais. Djalma Argolo, que está aqui com a gente toda semana. Fala um alô aí para todo mundo, Didi. Alô, Dilson, Carlos, Dante. E hoje o nosso convidado especial aí, não é? Pois é, além disso, nosso ilustre convidado, doutor Antônio Pedreira, aqui também pela terceira vez, e espero que por muitas ainda este ano. Amém. Alô, turma. Uma satisfação estar aqui presente nesse programa que é de utilidade pública, muito bem conduzido simpaticamente pela Nayara. Olá, pessoal. E o nosso tema de hoje é separação. Como o homem lida com a separação? Por que o homem se separa? E vocês, se quiserem participar, mulheres e homens, por favor, entrem em contato com a gente. Liguem para o 3505-5000. Vou repetir, mas é bem fácil. 3505-5000. Vocês também podem participar com a gente pelo nosso portal, o metro1.com.br, que do lado direito da tela tem mande sua mensagem para o estúdio e a gente lê aqui ao vivo. E podem também baixar o aplicativo da Metrópole Player no seu celular ou tablet. Não tem desculpa para não ouvir a gente e participar. Pois é, rapazes, e eu assim, vamos lá, começando a falar sobre o nosso tema, separação. Não é fácil. Apesar da gente falar sobre o homem, todos nós que estamos aqui sentados nessa mesa já nos separamos e recasamos. Sim. Eu, uma vez. Presente, eu conheço. Mas eu, algumas. Pois é, os dois aqui ao meu lado. Então tem bastante, digamos assim, propriedade, além do conhecimento como profissionais, terapeuta, médico e terapeuta, para poder falar sobre o assunto, como homens também vão poder dar depoimento pra gente. Aí, primeira pergunta é, por que o homem se separa? Fala. Vá lá. Pelas mesmas razões que se unem. Ou seja, idealizam uma pessoa e fazem com que aquela pessoa seja mágica, sobrenatural e um ser humano que tem limitações, tem falhas, tem também virtudes. É uma pessoa quer que aquela pessoa seja a sua expectativa. Então, primeiro aspecto que eu quero pontuar é a reversão de expectativas. Uau, é a questão da fase da paixão, né? Quando a gente primeiro se encanta por alguém, tem a fase do apaixonamento, que nós vamos falar aqui. Inclusive, você está convidadíssimo no dia 7 de junho, na semana do Dia dos Namorados, que é a nossa projeção, a nossa idealização no outro. Mas começamos cedo hoje. Já estamos com 2 anônimos na linha. Anônimo da linha 2, boa tarde. Boa tarde. Olá, tudo bem? Tudo. Quero deixar um abraço com você, com o Dante, com o Djalma, com todo mundo. Olá! Agora, esse negócio de separação, eu queria deixar aí uma ideia, porque não foi tão retado assim. Porque homem não se separa. Homem bota fila pra andar. Eu conheço um livro, A Fila Anda, mas eu não lembro agora se foi escrito por uma mulher ou por um homem. Ué, mas a fila continua andando. Foi você? Foi quem escreveu? Não, mas eu li. Muito bom. Me diga uma coisa, você já se separou alguma vez? Já. E aí, me conte como foi. É sempre difícil, da primeira vez. Na segunda é mais fácil, na terceira você vai indo e com o tempo você aprende a não cometer os mesmos erros. Assim, o que é que foi mais difícil para você no momento da separação e como foi que você lidou com isso? Digamos assim, que suporte você procurou para conseguir sair dessa situação? Porque realmente não é fácil para ninguém. Não. Agora, em relação à separação, o mais difícil é você reconhecer o seu erro, a sua parte, a sua parcela de responsabilidade pela separação, tá? Essa é a parte mais difícil. E eu acho que a pessoa, o homem, pode procurar conversar, amigos não faltam, pessoas que possam ajudá-lo a entender, porque o mais difícil é você ver. Você ouvir, somente quando a parceira falou, ou um amigo falou, ou se a pessoa for o psicólogo falar, você vai escutando, mas internalizar é o mais difícil. Mas quando você internaliza e procura mudar, já é mais difícil de cometer os mesmos erros. Uhum. Muito bom. Obrigada pela sua participação e agora eu vou falar com a Anônima que está na linha 3. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. É uma pergunta e
um desabafo, é alguma coisa assim, mas SOS. Diga. É o seguinte, como se faz atualmente para uma pessoa separada, independente, com um nível de escolaridade mais ou menos, arrumar uma pessoa à altura, assim, a exigência só que seja uma pessoa direita, uma pessoa que tenha a independência financeira, que respeite, que se possível tenha uma religião, do nível pelo menos de idade média. Como é difícil e a solidão dói. Um beijo. Cadê Medrado com o programa? Um beijo. Medrado é de segunda a sexta. Vai lá, Didi, quer responder? Mas ela está fazendo uma pergunta interessante. E difícil. Difícil de responder, porque ela está dando um cardápio. Exato. Como ela tem uma série de Eu tenho uma dica critérios. pra Esses critérios, para se achar, não é assim em qualquer esquina. E então, Pedro, o que é que você acha? De fato, eu acho que ela apontou uma coisa que merece que a pessoa se mire num semáforo. Sinal vermelho, sinal amarelo, sinal verde. Sinal vermelho, cláusulas que são pétreas. Nessa não se negocia fidelidade, que a pessoa seja, vamos dizer assim, responsável pelas finanças, não gaste, não seja um estroina, que a pessoa não seja usuário de droga, nem traficante, nem bandido. A pessoa estabelece quais são suas cláusulas. Sinal vermelho, que essa nem se aproximem. Sinal amarelo, tem algumas coisas que são negociáveis, que o ideal é que a pessoa pudesse não ter. Fumar, por exemplo. Algumas pessoas detestam alguém que fume, mas de repente pode se negociar. Você só fuma lá embaixo, não fuma dentro de casa. Enfim, onde existe boa vontade, se acha um caminho. Né? There's a will, there's a way. Né? Então há um caminho para ser seguido. Então tem cláusulas que são negociáveis e outras que são facultativas, né? Bom, gosta que fosse esportivo, gostasse de axé, bom, isso aí pode ver se tempera. Eu sigo com meus clientes essa temática também, minha mulher que é psicóloga, a Sônia também segue esse roteiro, e a gente tem encontrado uma boa resposta quando deixa que a pessoa, porque não tem duas pessoas iguais, nem dois casais iguais, escolham dentro desses parâmetros o que é que a pessoa considera inegociável e vê a parte negociável. E depois pare de só ver o negativo, foque o positivo também e faça uma espécie de um balanço entre quais são os fatores positivos e negativos. Se tiver muito mais positivo que negativo, veja se está entre as cláusulas negociáveis. Se não tiver, arrisque. É uma coisa interessante mesmo. Foi bem pontuado pelo Antônio Pedreira, porque quando nós vamos nos relacionar, como uma anônima, ela bem colocou, existem expectativas. Sim. Existem sonhos, existem esperanças. Claro que isso tem que ser trazido para a realidade, porque nós não podemos ficar somente no sonho e na esperança. Como Pedreira colocou, negociação. O grande drama da vida é não saber negociar. E inclusive se deixar arrastar pela paixão. A paixão, como diz Jung, é uma projeção. Eu projeto sobre o outro a minha sombra áurea. Só que nesse momento em que eu faço isso, eu não vejo o negativo, ou não quero ver. Não é que eu não vejo, eu não quero ver o negativo. Ou não consigo ver, né? Não, eu não quero ver. Na verdade, eu não quero. Porque todo mundo consegue ver e eu não consigo. Não, mas eu alivio a parte negativa. Ela vê, mas não enxerga. E agora, ao aliviar a parte negativa, depois vem uma coisa chamada eu me desiludi. Mas eu li uma vez uma frase que dizia: só se desilude quem esteve iludido. E sou eu quem me iludo. Bem, eu gostaria de complementar duas coisas para essa anônima. Uma é que Garrido me contou uma vez. Garrido, um beijo para você. Eu sei que você está aí pelo interior, nas suas andanças, dando aula à torta e à direita. Bom, o professor Garrido, como é conhecido, ele me disse uma vez, quando ele morou nos Estados Unidos, lá em Nova York, que ele chegou numa gráfica e que tinha colado na parede: preço, qualidade e rapidez. Escolha 2. Eu achei interessantíssimo. Então, muitas vezes a gente vem com uma lista enorme. Eu quero um companheiro assim, assado, a gente mirando no ideal. Isso. Só que a gente sabe que o ideal não existe. Existe o real. Exato. O ideal, na verdade, pode servir até como um patamar que a gente vai procurar chegar ao mais próximo, só que a idealização, ela não é real. Então a gente tem que procurar algo mais real e a gente tem em mente de que ninguém é perfeito, porque se a gente pedir para um companheiro, nossos ex, simplesmente enumerarem os nossos defeitos, nossas qualidades, a gente vai ver que a gente tem uma lista grande dos dois.
Então, vamos ser, digamos assim, como é que eu poderia dizer, mais conscientes e mais maduros na hora de, digamos assim, elaborar esses pré-requisitos, como o Pedreira bem colocou, que é do que não se negocia, sobretudo com relação a valores, entendeu? E as outras coisas que você pode aceitar e que você pode, na verdade, negociar. Diga, Pedreira. Isso. É exatamente isso que você está colocando. Se a pessoa tem cláusulas negociáveis, é preciso ver o que é que pode ser cedido. Por exemplo, crença religiosa, como ela falou. Crença é crença. Como opinião é opinião. Então isso dá para ser negociado. Basta que haja respeito mútuo. Eu respeito que você seja ateia e que eu seja à toa. Por exemplo, eu respeito que você seja fundamentalista e eu seja cristão. Não importa, porque o que mais pesa nessa situação de religião, por exemplo, são as tiradas de fanatismo. Tudo que tem fanatismo, futebol, religião, política, nem se discuta. Então isso se negocia e se faz acordos. E tem uma coisa, quando eu fiz a pesquisa com 6.500 clientes, para ver quais as 10 causas que mais leva ao sofrimento, leva ao mal-estar, uma delas significa o que Djalma falou: contratos mal feitos. As pessoas não negociaram direito suas cláusulas pétreas, suas cláusulas que podem ser negociáveis, e elas são facultativas, deixa de lado. Pois é, a gente até já bateu o martelo com relação a esse assunto aqui em outros programas, da necessidade dos casais, no início de uma relação, eles estabelecerem as bases da relação. Sim. Que, digamos assim, é um contrato, que não é pra gente fazer um contrato de papel, que cada um assine nada, mas é um contrato, entre aspas, que a gente faz, é um acerto, colocando pro outro o que é que a gente gosta, o que é que a gente não gosta, o que é que a gente aceita, o que é que a gente não aceita, o que tolera, o que a gente não gostaria de ter na nossa relação. Mas, voltando um pouco ao que o nosso primeiro ouvinte na linha anônimo falou, e para vocês que querem participar, liguem 3505-5000. Quero ouvir a opinião de vocês, quero ouvir um pouco acerca da experiência de cada um de vocês. Por que se separaram? Qual foi a coisa mais difícil numa separação? E como foi que vocês aprenderam a lidar com isso e como conseguiram sair do outro lado, tá? O primeiro ouvinte, eu perguntei a ele, e doeu? Uma coisa que eu gostaria até de que a gente conversasse e desmistificasse um pouco aqui no programa é a questão de sempre a pessoa que, vamos supor, se a separação partir de uma pessoa, o outro tem sempre a impressão de que aquele que decidiu não sofre. E na verdade, a gente sabe que isso não é real. Verdade. Então, assim, eu vou dar um exemplo. Eu me separei, eu tive um primeiro casamento, que foi um casamento ótimo, maravilhoso, só que a nossa relação se transformou em amizade. E somos amigos até hoje. E eu sofria muito. Eu sofri, na verdade, durante muito tempo. E eu passei um tempão, chorava. E meu ex-marido olhava pra mim e perguntava: gente, você se arrependeu? Mas você tá sofrendo? Eu dizia: lógico que eu tô sofrendo. Mas você não quer se separar? Sim, eu quero. Mas, então não tô entendendo. É porque nunca é um parto sem dor. Vai doer. Exatamente. Agora, quem toma a iniciativa fica na pole position. Tem, assim, uma espécie de uma franquia de, pelo menos em primeiro tempo, sofrer menos. Mas, sem dúvida nenhuma, é a renúncia de sonhos, de esperança, de desejos, das melhores fantasias que foram criadas, né? Como seria romanticamente essa relação. E causa dor, porque ninguém casa pensando que vai se separar. Então, na verdade, quando é o que vocês costumam falar, né? Os terapeutas e psicólogos costumam falar que, na verdade, toda separação, ela é como se fosse um luto. Ela é uma perda. Na verdade, ali a perda de uma relação, ainda mais se era uma relação legal, saudável, que apenas acabou, digamos assim, o amor homem e mulher, que ele acabou não, que ele se transformou. Então, é muito importante a gente desmistificar que geralmente a pessoa que toma a iniciativa, não existe essa questão do vilão. O sofrimento, gente, vai para ambos os lados. As perdas e também os futuros ganhos, eles têm também de ambos os lados. Então é importante a gente refletir sobre isso, entender o ponto de vista de cada um e também saber uma questão fundamental, que a gente também já bateu o ponto aqui, já martelou sobre isso, que é: a pessoa não decide simplesmente agora eu vou gostar de fulano ou beltrano, ou de fulana ou beltrana, e simplesmente agora eu vou deixar de gostar. Não é um botão que a gente aperta. Mas eu tô com um ouvinte anônimo na linha. Boa tarde. Boa tarde. Tudo jóia? Tudo jóia. Parabéns pelo programa de vocês aí e de vocês abordarem esse tipo de tema. Sim. Eu gostaria de saber o seguinte: vocês estão perguntando esse tema aí, é que é o seguinte: eu estava casado há 1 ano e meio. Me separei há pouco tempo da minha esposa.
Eu vivia com ela bem, tudo normalmente, e só se separamos porque eu fui procurar sexo anal com ela. E ela achou que não deveria fazer e pediu a separação. Eu acho isso um absurdo, porque ele não quer fazer, tudo bem, a gente não faz, quem não gosta, tudo bem, a gente 1 ano e meio brincando, se distraindo, entendeu? Nós nunca tivemos nem no tempo de namorado, nem nada, sempre normal. Uhum. Mas agora ela se separou. E aí, depois veio alegar negócio de dinheiro e tal, aí fomos para o juiz. Chegou lá, o juiz aí me disse que não era para eu fazer aquilo, que não sei o que ela estava dizendo que eu era um animal, né? E eu sou animal, fazer negócio comigo e tal, desde quando ele é avantajado, e não devia fazer isso comigo, e não sei o que tomou ódio de homem, não sei o que e hoje, me perdoe, ela mora com mulher. Isso é algum motivo assim para separação? Bom, o grande problema aí não é o motivo para a separação, é que não houve o diálogo antes. O grande problema, muitas vezes, é a falta de conversa a respeito da vida sexual. Daquilo que o outro gosta, do que o outro não gosta. E eu falei nisso, né, Pedreira, da negociação. Se não conversa antes, não sabe, aí a pessoa, na hora H, depois que casa, vai querer uma relação sexual que o outro, por algum motivo, não tolera, agora também tem sempre um incentivo, que é o convencimento. Verificar a qualidade na negociação, se sabe antes o que a pessoa gosta e não gosta, se evita aquilo ou então convence o outro, mostrando que é bom ou que não é. O que é que vocês acham? Antes de Pedreiro até continuar, que eu vou querer também ouvir a explicação dele, eu acho que vale a pena a gente pontuar algumas questões. Primeiro lugar, essa questão, na verdade, a gente tem conversado muito aqui sobre a questão do sexo, da sexualidade e dos tabus que ainda existem, tá? Sobretudo do ponto de vista da sexualidade feminina. O homem sempre foi estimulado a exercer e exercitar a sua sexualidade de forma mais livre e mais aberta, e a mulher vem com séculos e séculos de repressão, sofrendo repressão, inclusive masculina. Inclusive não, sobretudo e criada pelos homens. Então, o que acontece? Apesar de estar havendo uma ruptura cultural nesse sentido, das coisas estarem mais abertas, o tabu não sai da cabeça das pessoas e a educação não muda de forma tão rápida. A gente ainda tem, sobretudo do ponto de vista religioso, para algumas religiões, algumas proibições ou coisas tidas como pecado quando se fala na questão do sexo. Então é importante, sobretudo, se conversar, mas eu sinceramente não acho que apenas o fato de você ter desejado fazer sexo anal com a sua ex-mulher, que isso seja um motivo para que ela termine com você. Eu acho que ela pode ter usado isso como uma das desculpas e ter juntado com outras questões e demandas que já estavam internamente nelas. Concordo, exatamente, porque qualquer coisa que o casal deseje, desde que seja comum acordo, está valendo. Agora, se for, como o João falou, forçado, aí não vai ser interessante. Eu considero que até um beijo contra a vontade é estupro. No entanto, se os dois estão de acordo, se negocia. Se faz o convencimento, como o Djalma diz, né? Faz a experiência, que tal, tá. Bom, enfim, tudo isso pode ser feito ou a pessoa pode desistir. Agora, de fato, existe uma mística de que alguns homens são animalescos e alguns são mesmo, e querem forçar a barra de qualquer jeito. E até uma prática dessa aqui é dolorosa. Quem quiser fazer exame de próstata tem uma noção do que se trata. Então trate de botar um anestésicozinho, quem sabe, um lubrificante, e vai devagar, vendo se é possível. E no mundo tem dois tipos de coisas, possíveis e impossíveis. Então, se a pessoa não aceita, por que forçar essa barra? Agora, é muito sintomático o fato dela sair de uma relação que era heterossexual para partir para uma homoafetiva. Isso parece que ela estava programada no script dela de vida para passar uma fase da vida heteroafetiva e em um dado momento descobriu um pretexto para isso, e você deu ótimo pretexto para ela. Muito bem. Pronto. Essa é a minha leitura parcial. Gostei, achei muito interessante. A gente está com Luciana na linha 2. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, gostei desse tema de vocês. Ah, que bom, que bom. Muito obrigada, muito importante. Fala um pouco pra gente de sua experiência, porque você está nos ligando. Sim, eu tenho 50 anos, eu me casei, eu convivi 9 anos com meu primeiro marido. Sim. A separação realmente, como você mencionou, foi dolorosa. Sim, sempre é. Sim, mas houve a necessidade dessa separação, eu era muito jovem. Aí a gente casa assim, sem aquela experiência, enfim.
E houve a separação, eu convivi com uma outra pessoa há 14 anos e foi assim algo muito lindo, foi um amor muito lindo, ainda existe, mas como você também mencionou e eu concordo plenamente, é necessário negociar e nós estamos separados já tem 3 anos. E ele ainda acha que nós temos que voltar, mas com a condição em que ele acha que é benéfica. Mas eu tenho negociado e eu vou ver até quando ele vai, se ele vai ceder às negociações que venham ser de ambos, né? Onde venham ser benéfica para os dois. Nenhuma relação que ela só beneficia ou que ela beneficia mais uma das partes e que a gente sente como perde e ganha, ela é prazerosa ou duradoura, porque na verdade ela não é saudável. Não existe amor para 2. O amor não dá para 2. O amor de um, na verdade, não dá para 2. Então, vocês têm que estar de comum acordo para que as coisas possam fluir. Você ia colocar alguma coisa, Djalma? Veja só, eu achei interessante dizer que a relação era muito boa e terminou. Então, houve alguma coisa aí. Algo faltou. Quem sabe um diálogo permanente, uma negociação, o chamar, vem cá, vamos ver, por que isso assim? Inclusive, muitas vezes a separação, ela vem daquele acúmulo de problemas. Quando o problema ocorre, a pessoa não resolve logo. Não, em benefício da união, vou deixar para depois. Ou desse momento, eu vou deixar para depois. Eu sempre recomendo às pessoas na terapia, olha, aconteceu algo, você não gostou, pontue logo e resolva. Porque se você acumular, um dia, por uma bobagem, você despeja tudo e aí fica fora de foco e cria um problema bem maior. Em cima do que João falou, eu quero colocar que ele tem toda a razão e é uma das causas que eu tenho observado com mais de 8 mil clientes que leva à separação. Chama-se coleção de ressentimentos. Isso. Estamos sintonizados. Igualzinho ao Vale Brinde. 5 pontos me dão direito a um boné da metrópole. Então, primeiro. Segundo, me deu aquilo lá e já começa a ficar mais violento. Assim a pessoa vai juntando coisas, juntando. Quando completar a sua coleção de ressentimentos, ou como se chama, de figurinhas premiadas, dá direito a uma agressão verbal, moral, física, a uma ação extraconjugal ou coisa que o valha. Isso é uma das coisas. Eu tenho mais 2 coisas para colocar, mas eu quero dar chance à pessoa que vai entrar aí, né? Tem uma pessoa na linha, mas antes eu só gostaria de colocar uma coisa que a gente aqui está sintonizado. Paulo Gaudêncio, ele tem um livro que eu gosto muito que se chama Minhas Razões, Tuas Razões. Ele fala sobre isso, a questão do ressentimento. Ele fala, não existe passado em emoção. Uma emoção ou algum conflito que a gente teve lá atrás e que a gente não resolveu, isso fica dentro da gente e ele faz uma alusão como uma fera numa jaula e vai aumentando essa raiva, vai aumentando essa gana e que quando sai de forma desvirtuada de várias formas. Então o que é que ele diz? Que quando um casal tem questões que não são resolvidas e que vai jogando a poeira para debaixo do tapete, que às vezes tem tanta poeira para debaixo do tapete que mesmo havendo amor, é tanto ressentimento que as pessoas não convivem mais viver só, não conseguem mais conviver uma com as outras. Mas vamos falar agora com o Marcos, que está na linha 3. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, é muito bom o tema do programa, eu gostei muito. Que legal. Quanto à questão, eu me separei, eu penso assim, depois que eu me separei, eu comecei a pensar que às vezes é melhor ser feliz do que ter razão. Sim. Muitas coisas que eu briguei, que eu exigi na época do meu relacionamento, hoje, por eu ter perdido a pessoa que eu amava, eu acho que eu não faria mais. Deixaria, era melhor abdicar de algumas coisas e continuar vivendo feliz. Eu acredito dessa forma. E quanto a essa questão desse poema que você leu, eu cito uma música, acho que de Sorriso Maroto, que fala que cada coisa que a gente perde é um grão. Daqui uns dias os grãos já se foi todo e você não vê cair. Marcos, que bom para você ver, né? Até as questões difíceis da nossa vida e sobretudo as mais difíceis, elas servem de grande lição pra gente, é aprendizado. Quando a gente está no meio de uma relação, a gente não consegue, na verdade, perceber
digamos assim, a gente não tem a visão do todo, a visão sem emoção, para conseguir perceber o quanto a gente está envolvido e quais são os nossos erros. Geralmente a nossa visão melhora quando a gente se afasta e a gente tem uma visão panorâmica do horizonte, como se a gente estivesse dentro de uma sala e uma coisa a gente está sentado na primeira fileira e a gente só está olhando para frente vendo o professor, e outra coisa a gente está sentado na última fileira quando a gente tem a visão da sala toda. Então a nossa visão ela se amplia e a gente faz uma reavaliação com menos emoção, digamos assim, dos prós e dos contras, qual foi a nossa parcela de responsabilidade, o que foi que a gente contribuiu para que aquilo não desse errado, e quais são até, de repente, a gente, como é que eu posso dizer, a imaturidade nossa com relação a algumas questões, e que na hora fica parecendo aquele jogo, aquela disputa de picuinha. Mas Pedreira ia falar 3 coisas e só falou uma. Em linguagem gráfica é o seguinte: a dor que a pessoa sofre numa separação é proporcional a alguns aspectos. Primeiro, ao grau de apego. Quanto mais apegado, vai sofrer. E esse apego é proporcional a quê? A duração. Uma coisa é um ficante de uma semana, outro é um relacionamento, um ficante mais forte, não light, mas heavy, de 6 meses. Outro é um casamento de 2 anos. Outro um casamento de 6 anos, outro um casamento de 20 anos. Isso portanto, é proporcional à duração. Depende também da intensidade. Se as pessoas se viam todo dia, se todo dia dialogavam, estão próximos, mas tem pacientes, Djalma deve ter também, que estão embarcados na Petrobras, né, naquelas plataformas, passam meio mês fora, meio mês dentro, 10 anos vale por 5. É verdade. Então, não é mesmo? Então a intensidade, se ver todo dia é uma coisa, a outra coisa é a qualidade. Se a qualidade é boa, como ele está falando, precisa ver do ponto de vista de quem era boa. Ele está indo do ponto de vista dele, era qualidade boa. Então a qualidade tem pessoas que se veem livre, meu Deus, me livrei de um casamento terrível, e até sente alívio quando separa. A outra é também que significado eu empresto àquela relação. Se em termos religioso, eu casei para ser para sempre, o casamento é sagrado, não morra o inferno aqui na terra, mas não queira se separar nunca. Tá certo? E ofereça sua vida em holocausto, porque tem outro lá esperando, e com não sei quantas virgens esperando. Tem um bocado de dogma aí, não é isso? Pois é. E tem mais uma coisinha que eu falo depois, quando uma pergunta que vai surgir aí, com certeza. Não, na verdade, a gente vai para os intervalos comerciais, e após o intervalo a gente vai falar sobre a distinção de quando o homem pede a separação e, na verdade, quando a mulher dele pede a separação. Continuem com a gente no 35055000, que a gente volta já já. Olá, pessoal, estamos de volta com Cabeça de Homem, um programa feito com eles para elas, e o tema de hoje é separação. Como o homem lida com a separação, por que ele se separa? Agora eu quero saber de vocês, meninos, que são rapazes, que já se separaram, que já casaram de novo mais de uma vez. Mito ou verdade? O homem geralmente, ou mais de 90% das vezes, eu arriscaria até 95%, ele só se separa quando ele já tem outra mulher certa ou em vista? E por quê? Não necessariamente. Na verdade, o homem tem dificuldade em separar. Ele provoca que a mulher bote ele para fora. Porque ele não quer ter o ônus de dizer que não quer. Vocês são danados, viu? Eles fazem tudo para que elas se separem, porque aí eles jogam a culpa nelas. Meninas, aprendam, viu? Bom, agora, esse mito dizer que tem outro em vista, é claro que se o indivíduo ainda está vivendo em um ambiente que tem roupa lavada, tem comida, tem a parte logística pronta, por que vai se precipitar em sair? Então ele vai buscar se tem alguma parceira que também seja melhor, pelo menos potencialmente, tá certo? Peraí, Pedreira, agora você botou pra lá a logística toda pronta, casa, roupa lavada, tudo arrumado, mulherada, ouçam isso. É verdade. Como é que a gente larga isso, assim sem mais aquela? E ainda vai perder patrimônio. Tem que ter uma troca efetiva. Olha, mulheres, convido vocês, mães, sobretudo nós que participamos mais ativamente da educação dos filhos e filhas, está na hora de nós mudarmos a forma de educar os homens. Não podemos educar os homens para serem independentes de mulheres. Por quê? Porque quando chegar lá na frente, na vida adulta, as mulheres deles vão fazer o que a gente faz hoje, reclamar, porque o homem é acomodado, porque o homem só fala isso, só fala aquilo. Mas agora vamos ouvir Júlio César na linha 2. Boa tarde, Júlio. Boa tarde. Tudo jóia? Tudo jóia. Diga. É um programa interessante. Eu tô aqui no trabalho, eu tô ouvindo, sempre eu assisto aos sábados, né? E hoje eu resolvi participar dando minha
contribuição. Que bom, que ótimo. Vamos lá. Você já se separou alguma vez? Já. E conta pra gente como é que foi. O que foi mais difícil? Pra mim não foi tão difícil, porque eu era muito jovem na época, tinha 21 anos, né? Sim. E foi uma relação muito conturbada, que eu fui morar próximo de minha família. Sim. E minha ex-esposa não se dava bem com minha mãe. Uhum. E aí era uma discussão, muita briga, muito problema. E aí envolveu a família em geral, pai, irmão. E aí não teve outra opção. Como na época eu não tinha condição de comprar outra casa, né? Tava começando a vida, e aí tive que me separar, né? Tinha 2 filhos, que eu gostava e gosto muito, né? Hoje estão casados, todos 2. Mas pra mim não sofri muito, que era uma pessoa muito conturbada. A separação não foi bem por mim, foi ela que causou muito problema em minha família, que não tinha como eu manter aquele relacionamento. Às vezes é um caminhão tão grande de problemas que quando a relação acaba, ela é um alívio. Que eu acho que é o que aconteceu no seu caso. Você ia falar alguma coisa, né, Pedreira? Eu quero falar o seguinte: existem 6 separações que as pessoas precisam ter em mente. Primeira de todas é a separação psíquica. A pessoa já olha a outra, já não tem o mesmo feeling, não tem o mesmo sentimento que tinha antes. Explica aí pro público o que é o psíquico, que nem todo mundo sabe. O psíquico é em sua cabeça. Puxa, não é nada que eu pensei. Meu Deus, onde eu fui amarrar meu jegue, né? E ela diz, com quem foi que eu veio casar minha filha, né? É uma certa desilusão. Aí, como o Djalma falou, muita propriedade, porque ela se iludiu antes, não quis ver o que estava sendo mostrado antes. Aí começa a se afastar psiquicamente. Depois pode ter uma mini separação corporal. Já começa a dormir no outro quarto, vai dormir com o filho e não volta, vai botar para dormir lá mesmo, fica, vai na sala ver televisão e dorme no sofá, né? Isso são sinais e sintomas que está havendo separação. Aparentemente sem querer, né? Sem nem se perceber. Começa a separação social. Já não comparecem socialmente aos eventos. Aí, cadê ela? Ficou trabalhando, tá de plantão, tá assistindo o programa da Metrópole. Então, Maiara, enfim, fica dando uma desculpinha para não aparecer socialmente nos eventos onde todo mundo vai. Formatura, bodas, batismo, essas coisas todas que são sociais. Depois vem a separação sexual. Já começa, já tô barriga cheia, eu tô de dor de cabeça, hoje não, porque eu dou TPM. Começa as desculpas habituais. Depois vem a separação, que é a separação que é geográfica. Aí pronto, já vai um para uma casa de veraneio, outro para a casa da cidade, ou então um apartamento de cá de lá, já começa a dormir separados, embora ainda tenha o vínculo. Até que vem a separação jurídica, essa aí que é terrível, porque acontece aquilo que todo mundo já sabe. De meu bem, meus bens. Agora meus bens é que conta. Né? Pois é, vamos ouvir Galdino na linha 3. Boa tarde, Galdino. Alô? A ligação caiu, foi? Espero que você ligue de novo, Galdino, para poder entrar aqui no ar. Muito interessante, Pedreira, o que você colocou. Quando você falou da separação geográfica, às vezes a separação geográfica, ela funciona também mais como um laço de união, que tem pessoas que às vezes procuram relacionamentos de pessoas distantes, justamente para não ter muitos problemas. Sim. Ou para que isso atue. Eu não sei se é como uma impossibilidade, um próprio boicote pessoal da pessoa com relação a isso. Existe um problema aí no desgaste. O primeiro, eu li certa feita uma frase que dizia o seguinte: quando os casais perdem o gosto de conversar, o amor anda à distância. Não é? Quando eles começam a não conversar. Quando a conversa já traz uma certa raiva, um certo atrito, um ceticismo. Ou criticismo. Um criticismo, um criticando o outro, que é um outro ponto a se verificar. Existem casais, e você vê o problema, quando eles começam a expor o outro. Aí a situação está ficando cada vez muito grave. É horrível. Mas tem Rose porque... aí. Boa tarde, Rose. Boa tarde. Tudo jóia? Tudo jóia. Sou ouvinte sua Cida. Desde que começou o programa, eu trabalho na lojinha, às vezes os clientes chegam assim: Rose, que programa é esse? Ele é da Metrópole. Eu pego o telefone e faço. Que ouvindo. Bom, faça a nossa propaganda para ver se a mulherada aprende. Se a gente aprende com esses homens aqui, a entendê-los melhor e ficar mais espertas. Eu sempre frequento o centro dele lá, eu amo, eu gosto muito. Que bom, que bom. Quero dar meu depoimento. Diga. Eu fui casada. Eu tô nervosa. Meu primeiro namorado eu casei, né? Morava com minha sogra, aí separei e continuo morando com ela. Sim. Fiquei 9 anos casada, fiz até uma reportagem da TV Bahia, minha sogra.
Aí fiquei casada há 9 anos, aí já tenho 24 anos que moro com ela. Que massa! E ele arrumou outra, mas aí a outra nem passa na porta, não vai lá em casa. Aí eu tenho uma filha. É interessante a história, eu tenho ela assim como uma mãe. Uma pessoa maravilhosa. Porque às vezes a sintonia nossa, a principal sintonia, não é a sintonia parental, digamos assim, de corporal, né, de sangue. Tem muito mais a sintonia do sentimento, que ela é muito mais forte do que qualquer outra sintonia ou proximidade. Mas muito legal essa história, gostei, obrigada. Obrigada, eu adoro o programa, deixo pra você. Todo dia eu fico na loja na Pituba, fico sentada, já tem um rádio perto de mim ouvindo seu programa. Chega 3 horas, eu ligo o rádio, viu? Um abraço. Que bom. Todos. Deixa eu colocar aqui agora, meninos, mais 2 assuntos. Na verdade, um assunto sobre 2 pontos de vista. A separação. A gente ouviu, na verdade, alguns homens falarem, tanto de um lado quanto do outro, de quando eles se separaram. Eles pediram a separação, ou a esposa pediu a separação, tá? Eu conversando um tempo atrás com um amigo e com um conhecido. Os 2 em processo de separação, só que cada um por um viés diferente, tá? A esposa pediu a separação. E ele, na verdade, ele disse que eles começaram muito jovens, que ele deu tudo, que a relação era ótima e que simplesmente de uma hora para outra ela pediu para separar. E ele não conseguia entender, que ele não conseguia entender tudo e era como ele via que a relação estava ótima e era uma dor. Eu conversava com ele, gente, e eu ficava assim, uma dor que ele me passava, que eu conversei várias coisas para tentar trazer ele um pouco mais assim para a realidade, fazendo algumas perguntas, conduzindo para algumas coisas, mas eu vi a dor dele. E um outro amigo meu, ele estava querendo se separar porque ele já tinha entendido, já tinha feito de tudo para que a relação desse certo, disse que a esposa dele não colaborava muito, que era uma pessoa de difícil convivência, mas que também estava arrasado porque dizia assim, meu Deus, eu vou acabar com tudo que eu construí. Mas antes disso, eu quero ouvir uma anônima que está na linha 2 e que não é daqui de Salvador, que é 85 da DDD dela. Boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo jóia? Tudo bem. É a primeira vez que eu escuto o programa e estou encantada com a discussão. Ah, que bom. A gente tem todo sábado, 3 horas. Será que tem na internet também? Quando eu tem. Você pode acessar www.metro1.com.br. Você pode ouvir a gente pela internet e entrar ao vivo. Do lado direito tem assim, ouça ao vivo o programa do estúdio, aí você consegue nos ouvir. Ou pode baixar no seu celular ou tablet o Metrópole Player ou o Metrópole FM Salvador. Tá bem, vou escutar. Diga. É porque eu tenho uma dúvida, assim. Eu tive um relacionamento de pouco mais de 1 ano, né? Tá. E eu peguei relacionamento conturbado. Ele ia casar, ele era noivo. E aí, ou seja, tá um trauma, ele não conseguiu se envolver comigo, né? Eu fiz tudo para conquistá-lo, literalmente. Eu sentia ele, assim, reprimido, com bloqueio, mas eu não consegui conquistá-lo. Eu queria saber se isso é possível, se eu posso insistir, ou hoje eu me vejo assim, descansada já da situação, né? Cansada literalmente. Aí eu queria ouvir aí dos rapazes o que eles aconselham, né? Pois é, nossos especialistas na teoria e na prática. Vamos, meninos. Quem começa? Djalma. Vai, Djalma. É uma situação interessante, não é? Porque ela quer conquistá-lo. Sim. E ele se mostra sem arredio. Pô, agora precisa saber, ele tem problemas, a timidez, e ela mesmo diz que ele tem problemas. Precisa ver exatamente isso. Agora, ver o quanto ela deve investir nesse ponto. Será que não tem algum amigo dele que ela possa conversar até para saber? É verdade, para saber, e também se esse investimento está valendo a pena. Se isso está trazendo alguma alegria para ela. Tá bom. Eu quero falar assim, como eu sou analista transacional e na T a gente fala muito de intuição, eu vou dizer a esta amiga aqui, confie no seu intuitivo e também no seu bom senso. Não deixe de lado essas 2 propriedades que você tem. Intuição. A secretária sabe o momento exato de pedir aumento ao patrão. Não é isso, não é verdade? O cara sabe exatamente quando sai, a hora de vai riscar um beijo, ou para não levar um tapa, ou então, sabe, a hora que onde vai fazer aquela proposta, vamos aí para algum lugar, sabe? Já querendo fazer uma proposta mais assim, intimista, né? Muito bem, então confie no seu intuitivo, você vai saber a hora de agir. Agora, seu bom senso precisa prevalecer primeiro, porque o amor é cego, mas não é doido. Então, primeira coisa, vá descobrir qual é a coisa que está prendendo esse cara. Ele não está inteiro. Se você entrar na relação que o cara não está inteiro, você vai sofrer amargamente.
Pronto, e agora vamos ouvir o nosso amigo de São Paulo, Maurício Magalhães na linha. Boa tarde, MM. É a Bahia de São Paulo, né? Tô aqui dirigindo no Viva Voz, ouvindo tudo. Primeira pergunta que eu queria fazer é dessa bancada, quem nunca se separou? Todos nós vai ficar com a mão, todo mundo vai ficar com a mão abaixada, com exceção do nosso técnico de mesa e jornalista também, Dilcinho. E Dilcinho é minoria hoje. É minoria, porque todo o resto aqui, meu filho, vai ficar com os dedos baixos. Pois é, ontem eu estava num jantar das pessoas que eu não conhecia, de um acampamento que meu filho vai fazer, meu filho do segundo casamento. E foi muito interessante porque foi na casa de um amiguinho dele, cujo pai e a mãe eram separados, mas extremamente amigos, e a conversa ontem foi até um preparatório para hoje. E me faz crer que hoje, assim, primeiro a causa é posta de uma forma muito mais honesta, e a gente vem evoluindo porque a gente está caminhando, na minha opinião, para uma sociedade que as pessoas estão virando verdadeiras, eu não diria nem por consciência, mas por sobrevivência, por uma escolha de uma vida melhor. As redes sociais estão aí, era um fantasma, porém, eu acho assim que os casamentos se formam hoje por opção. Porque assim, as mulheres ganharam sua liberdade, sua independência, felizes das que produzem e trabalham. Os homens felizes do que produzem e trabalham. Então, as relações amorosas se dão num campo de escolha. E infeliz das relações que têm um poder de dominação, não dito, um poder de dominação. Eu tenho amigos que é uma coisa preocupante sob o ponto de vista de dominação, de dependência financeira, que isso na prática trava o diálogo, trava os desejos, a discussão, as buscas comuns, as fantasias. O meu olhar para a separação é que, graças a Deus, o mundo hoje é muito mais democrático, as escolhas são muito melhores, ninguém fica casado por 30 anos. É dolorido, sempre é. Sempre. E para quem não quer. Mas eu acho que passado os primeiros momentos é sempre bom, sempre para os dois. Então eu acho que estamos numa sociedade que as relações de novo se formarão por opção. Acho que maravilhoso esse debate no mundo cada dia mais livre. Deixa eu te fazer uma pergunta, MM. Você acha que os homens eles só se separam, ou melhor, 99% deles só se separa quando já tem outra em vista? Eu diria que isso era uma regra masculina. Eu acho que hoje é uma regra... Eu tô dizendo pros homens. Mas eu não posso dar uma resposta unilateral. Eu acho que isso era uma tônica passada. Hoje, eu acho que não é nem mais pro homem, nem mais pra mulher. Eu acho que pode ser. E eu acho que nessa relação, quando vai amadurecendo e vai cair de madura, as pessoas começam a se movimentar antes. Ninguém inocentemente acaba uma relação se já tem uma certa flexibilidade com outras relações em andamento. Assim, ativos ou não ativos, ou prospects, talvez. Mas eu acho que faz parte da regra do jogo você se mantém interessante, não apenas por sua parceira ou por seu parceiro, mas para sua comunidade, quem sabe, né? Então, eu acho que essa política do Red é real. Ninguém é tão fiel no princípio, ad eterno. Eu acho que as relações das pessoas têm que ser interessantes e, consequentemente, quando você não está casado ou está se separando, você já sabe qual é o seu target primário, seu público primário de prospecção. Mas não necessariamente as pessoas estão já engatilhadas. MM, muito obrigada. Semana que vem a gente vai ter o assunto o homem recém-separado, como ele se comporta. Uau! Eu já vivi. Vou querer ouvir. Uma das melhores épocas da minha vida. Ai, ai. Um beijo grande. Até sábado que vem. DG Barreto, boa tarde. Você sempre participando aqui com a gente do nosso programa, deixando uma mensagenzinha. Mencionaram aí a expressão pole position. Sou radicalmente contra o test drive. O que evita a separação é a afinidade do espírito. E lá embaixo não há lugar para ele, porque aqueles órgãos não raciocinam. Quero mandar um beijo também para Djalma Paiva, que está sempre nos escutando. Ele nunca mais ligou, mas me manda mensagem no Face sempre. A gente sempre se fala. E aí, rapazes, vamos lá. Uma coisa que a gente vem falando, e até que eu martelei há pouco,
com a questão de como as mulheres devem educar os seus filhos homens, que a gente deve se atentar para evitar repetir o modelo e o padrão que a gente hoje tanto reclama. O Antônio Pedreira vai estar dando um curso, né, Pedreira? Isso, dentro de 2 semanas. Exatamente. Educando pais para educar filhos. Porque rapadura doce, mas não é mole, não. Hoje está difícil. Redes sociais, droga, iniciação sexual precoce, muita coisa que os pais estão perdidos. Tem um curso que eu dou sobre comunicação interpessoal nas relações humanas e metade das perguntas foram sobre educação de pais e filhos. Aí eles me intimaram a fazer esse curso, e esse curso vai ser realizado no dia 20, é um sábado, desse sábado Passa para mim as informações por e-mail que eu coloco na fanpage. Mas de graça, 0800 para chamar também. As ansiedades nossas de cada dia, próxima sexta-feira na ABM, 19h30. 0800, não precisa nem levar alimento perecível, não perecível, nada. Vai lá e assiste. Aparece sobre as ansiedades nossas de cada dia. Ótimo. A gente está com uma anônima na linha 2. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo jóia. Diga. Então, eu fico observando que a cabeça de homem é bem mais fácil de ser entendida. E uma coisa com certeza. Os meninos aqui estão todos vibrando com você. Ganhou a plateia toda aqui. Mas é verdade. A cabeça de homem é muito prática, é muito mais fácil de ser compreendida. As atitudes masculinas são muito óbvias. Então, eu dou uma sugestão que você crie um programa que seja cabeça de mulher, porque a nossa cabeça feminina é que gera uma polêmica. A outra ouvinte mesmo não sabia, ela estava num jogo de sedução, num jogo de conquista, e não tinha, eu acho que não tinha um sentimento, ela simplesmente queria conquistar, queria se sentir que tinha um poder de sedução em cima do outro. Então, assim, o que realmente está por trás de nossas mentes? Porque o homem é fácil. É só utilizar a psicologia canina. Meninos, querem comentar que a gente está caminhando para o final, 2 minutos. Eu quero ser breve porque tem 3 comentários rapidíssimos. Primeiro, alguém falou antes que eu quero ser feliz, eu prefiro ser... É melhor ser feliz do que ter razão. Não tem que ser pode ser pode ser feliz e ter razão. Segunda coisa, eu acho que algumas pessoas confundem amor com simbiose. Simbiose é aquele vínculo de grude que não consegue separar porque não está ligado só pelo que presta, também pelo que não presta. Então a soma da simbiose é 1 mais 1 é igual a 1. E quando no amor, a soma certa qual é? 1 mais 1 é igual a 3. Como deu 3? Eu, você e nós. Então tem um lugar para o eu, ligar para o outro e para nós. E finalmente dizer que uma boa relação amorosa passa por 5 parâmetros. E aí serve para tudo, para manter ou até para não manter. Confiança, respeito, admiração, intimidade, ternura e sexo. Sexo, amor, sexo, prazer. Então, esses são os parâmetros de uma boa relação. Por aí, as relações começam, por aí as relações também se rompem. Djalma, para encerrar. Isso mesmo. Eu gostei muito do programa de hoje porque as pessoas colocaram muito nesse ponto. Agora, que fique sempre, o diálogo é importante e fundamental. Sim, para ficar ou para separar. E assim, gente, uma coisa que Djalma falou para mim, que eu nunca me esqueci. Às vezes isso serve para um homem e para mulher. A gente se separa, e quando a gente se separa, é porque na verdade algo não tá bom. Ou a quantidade de coisas que não está boa é maior do que a quantidade de coisas que está boa. E aí a pessoa fica sozinha por um tempo. No que ela fica sozinha por um tempo, ela e tá sozinha e fica assim, não devia ter terminado. Aí seria melhor. Isso. Se não estava bom naquela época, não ia ser melhor agora. Bom, uma palavra final vai ser o seguinte: fique junto bem ou separe bem. Ficar junto mal ou separar mal é a mesma coisa. Exatamente. Obrigada ao povo daqui hoje, aos meus ouvintes. Obrigada, Djalma. Obrigada, Pedreira. Sábado que vem a gente vai falar sobre o tema o homem recém-separado, como ele se comporta. Obrigada, Dilcinho, Dante, Sônia, Carlinhos, obrigada Humberto Filho do Estúdio 1, obrigada ao pessoal da Alpha Graphics, Joana e Maurício ali na Avenida Paulo VI, e muito obrigada a Renato Ato, designer da R360. Vejo vocês sábado que vem. Deixem a mensagem na fanpage de Cabeça de Homem 1 ou entre no nosso blog do metro1.com.br/Cabeça de Homem. Beijos, fui!